Olá, irmãos, a paz do Senhor. Prazer estar aqui mais uma vez. Vamos estudar mais um pouquinho a palavra de Deus. Estamos estudando sobre a conduta cristã e hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto interessante, que é caminhos e atalhos, ou atalhos, caminhos perigosos. Em Provérbios capítulo 16, verso 25, está escrito assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Isso é uma grande verdade. Nós nunca pensamos que o caminho que estamos está errado, e muitas vezes andamos pelo caminho torto, né? Eu quero, começando aqui, colocar aqui alguns conceitos de caminhos e atalhos. O caminho tem regras, o atalho é livre, sem controle. O atalho é como uma estrada sem placa de sinalização, sem placa de advertência, por isso é um caminho perigoso. Atalhar é sempre perigoso. Jeremias capítulo 18, verso 15 diz o seguinte, Deus dizendo: meu povo tem se esquecido de mim, servindo a outros deuses falsos, deixando de andar no caminho antigo e andam por atalhos. Isso o próprio Deus falando que o povo dele no Velho Testamento passou a andar por atalhos. O caminho pode ser longo, o atalho é sempre mais curto, dando a impressão de que chegaremos mais rápido ao destino. O caminho exige paciência, o atalho é usado por aqueles que se julgam espertos, aventureiros, fugitivos, rebeldes e independentes. Quem escolhe o seu próprio caminho é porque é independente, né? O caminho tem um preço, o atalho é aparentemente mais barato ou até gratuito. O caminho é conhecido e bem sinalizado, o atalho é imprevisível. O caminho pode ser difícil, mas nos leva ao destino desejado. O atalho nem sempre, ou quase sempre não nos leva, né? Os que querem ganhar tempo se perdem na vida. Querem pular etapas e pagam caro por isso. Muitos têm se perdido por atalhar, né? Por deixar de andar no caminho certo e andar por atalhos. O atalho é um caminho. O trabalhar é um caminho. O furtar, se apossar da coisa alheia é atalho. O casamento, por exemplo, é um caminho criado por Deus. O sexo ilícito é um atalho criado pelo homem. Para ter Isaac, Abraão precisava percorrer um caminho. Porém, para ter Ismael, recolheu um atalho. Vocês conhecem a história de Abraão? Ele se apressou para ter um filho e teve Ismael, que foi e é até nos dias de hoje um grande problema no meio da humanidade, né? Ismael e Isaac têm uma briga constante até nos dias de hoje. Grandes desastres acontecem em nossas vidas ao deixar de andar no caminho proposto por Deus e criarmos nosso próprio caminho, ou seja, um atalho. Deus nos deu o caminho, Jesus, prometendo um galardão no céu a quem andar por ele. Judas abandonou o caminho e recebeu bem depressa o seu prêmio, perdendo a salvação, perdendo o ministério e perdendo a própria vida. Judas escolheu o caminho, escolheu o atalho e se perdeu na caminhada, né? Jesus veio implantar um reino e para isso havia um caminho, no meio do qual havia uma cruz e um túmulo. Satanás lhe ofereceu os reinos deste mundo e para isso bastando passar por um atalho. Satanás chegou para Jesus e falou assim, você veio implantar o reino, né? Pois olha esses reinos do mundo, são todos meus, eu te dou se você simplesmente prostrar e me adorar. Este era o atalho fornecido ou oferecido por Satanás para que Jesus não precisasse passar nem pela cruz nem pelo túmulo. Mas Jesus preferiu continuar no caminho que Deus havia proposto. Vivemos no tempo do imediatismo, do fast food. O homem moderno não pode esperar, afinal, tempo é dinheiro. 5 minutos no trânsito é uma eternidade. Tudo é instantâneo, por isso muitos preferem um atalho.
E lembre-se, Deus tem um propósito com o tempo certo para todas as coisas. Eu queria contar uma historinha verídica, acontecida realmente, para ilustrar o que eu estou falando de atalho. Tem um irmão, amigo, que mora ali no Flamengo, por coincidência se chama Geraldo também. Ele trabalha nos anos 80, 70, 80, ele trabalhava na Mannesmann. E para quem lembra dessa época, atrás do Hospital Santa Rita tinha uma vila e tinha uma ruela, uma rua estreitinha, que dava bem na portaria da Mannesmann. E as pessoas passavam por ali. E esse irmão estava numa época de fazer muita hora extra, então o pessoal ia embora às 6 da tarde, ele ficava até às 10. E quando ele saía às 10 da noite, não tinha um especial da Mannesmann para levá-lo para casa. Ele tinha que atravessar para o lado de cá, para Tito Fulgêncio, perto do Hospital Santa Rita, para pegar o ônibus da linha. E ele passava por essa rua estreitinha que tinha atrás do Hospital Santa Rita ali. Um certo dia, ele saiu do serviço às 10 da noite e quando ele caminhou para pegar o beco, ele avistou ao longe, debaixo do poste, um pouco no escuro, uma pessoa, como se estivesse escondida. E uma voz disse para ele assim, volta. Ele insistiu em caminhar pelo beco e a voz tornou a falar, volta. Quando ela falou a segunda vez, volta, ele viu que aquela pessoa manejava uma ferramenta que brilhou com a luz do poste. Aí ele voltou e deu a volta. Veio embora para casa, no outro dia levantou cedinho para pegar às 6 da manhã de novo. Quando ele passou pelo local, havia um morto lá a facadas. Então ele pensou, aquela faca era para mim, mas Deus me deu o livramento porque eu não andei pelo atalho. Quantas pessoas têm perdido a vida por atravessar a avenida, pertinho da passarela, mas não têm coragem de subir a escada da passarela. E atravessam por baixo e perdem suas vidas. O atalho é um perigo, principalmente na vida do cristão. Quando nós não atentamos para isso, nós corremos o risco de perder a vida, perder nossa alegria, nossa paz e até nossa salvação. Há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Todo cristão deve saber que os atalhos costumam ser perigosos, quase sempre são caminhos de morte. E o cristão que leva Deus a sério rejeita o caminho do menor esforço, porque pode trazer engano e destruição. O atalho da desobediência. Na vida espiritual, de todos os atalhos, o da desobediência é o mais perigoso, pois toda atitude de desobediência é um atalho no caminho traçado por Deus. Se você quiser andar com Deus, você precisa obedecê-lo. No jardim do Éden, o diabo ofereceu aos nossos pais um caminho mais fácil para o homem alcançar o conhecimento. O atalho da desobediência trouxe prejuízos irreparáveis sobre a terra, que foi amaldiçoada, sobre Adão e Eva, que foram expulsos do jardim do Éden, sobre a família de Adão, que começou a colher os frutos amargos do pecado, levando Caim a matar seu irmão. Enfim, sobre todo homem que morreu espiritualmente. A partir de Adão, todos nós já nascemos com pecado. Como disse o salmista Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Então todos nós já nascemos com essa mancha por causa de uma desobediência dos nossos primeiros pais. Um futuro incerto. Saul é conhecido na Bíblia como exemplo de desobediência. Escolhido por Deus, tinha um futuro promissor, mas fracassou, terminando sua vida de forma vergonhosa porque insistiu em usar o atalho da desobediência. Está em 1 Samuel capítulo 15. Samuel disse a Saul assim, você fica aqui com o povo, que daqui a 7 dias eu volto para fazer o sacrifício. Quando deu 7 dias, Samuel atrasou um pouquinho e Saul ficou apertado, pensou, o povo vai dispersar, eu mesmo vou fazer esse sacrifício. Quando ele terminou de fazer o sacrifício, ofereceu o sacrifício, Samuel chegou e perguntou, o que é isso que você fez? Você não é sacerdote? E dali para frente, Deus tirou dele o reino e deu a seu companheiro Davi, né? Perdeu o reino, perdeu o seu reinado por causa da desobediência. O melhor caminho. O caminho da obediência exige maior esforço, exige renúncia, entrega e submissão. Mas a recompensa final é ser exaltado por Deus.
Jesus fez a opção pelo caminho de maior esforço e obediência, e esse é o melhor caminho. A Bíblia diz assim que Jesus nunca pecou, que ele cumpriu todo o propósito de Deus aqui nessa terra, porém sem pecado. Viveu como homem, padeceu como homem, sofreu e morreu como homem, porque ele veio cumprir um propósito de Deus e ele cumpriu totalmente esse propósito sem errar e sem pecar. Ele escolheu o caminho certo, o caminho de Deus, e nunca saiu deste caminho. A Bíblia fala sobre não desviar do caminho nem para a direita nem para a esquerda. Jesus nunca desviou. O atalho da mentira. Mentira é falar ou dizer algo contrário à verdade. É a expressão e manifestação contrária ao que alguém sabe, crê ou pensa. As pessoas costumam crer na sua própria mentira e, consequentemente, mantêm enquanto falam e praticam enquanto agem. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, afirmou que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. Muitas pessoas falam assim, é uma mentirinha só, mentirinha da despesa. Não existe mentira da despesa, toda mentira e é pecado, né? É um pecado tão grave quanto um assassinato contra outro pecado qualquer. A origem da mentira. A mentira tem sua origem em Satanás, que é chamado de pai da mentira. O Senhor Jesus Cristo mostrou isso de maneira inequívoca em João 8, 44, 45. O pecado só entrou no mundo porque Satanás enganou os primeiros seres humanos através da mentira. Qual que foi a mentira de Satanás? A serpente chegou para Eva e falou assim, vocês não podem comer dos frutos do jardim? Aí Eva falou assim, podemos sim. De todos os frutos do jardim podemos comer, só não podemos comer daquele ali. Ó. Porque o dia que nós comermos, nós morreremos. E o Satanás falou para Eva assim, é mentira, é certo que vocês não vão morrer, vocês vão ficar tão sábios quanto Deus. E aqui veio trazendo curiosidade sobre a Eva, ela viu que aquele fruto era bonito, aquele fruto parecia gostoso, ela comeu, né? Comeu e deu para Adão, ele comeu também. O pecado só entrou no mundo porque Satanás enganou os primeiros seres humanos. A mentira provoca a ira de Deus. Ananias e Safira usaram o atalho da mentira e atraíram a ira de Deus. Após ouvir a dura advertência, ele caiu morto no meio da congregação. Muitos cristãos não levam a sério o fato de que por trás da mentira, mesmo quando usada como recurso comercial, ou mentira branca, como se diz, está o diabo. Lemos em Efésios 4, 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade. A mentira é sempre um atalho, né? A verdade cabe em todo lugar, a mentira não. A mentira, mais cedo ou mais tarde, ela é descoberta. Eu me lembro, quando criança, ainda havia um ditado, dizia assim que a verdade é como azeite, sempre vem à tona. Você pode misturar azeite com água de todo jeito, quando você coloca a vasilha em pé, o azeite fica por cima. A verdade sempre aparece, né? As pessoas que têm o hábito de mentir começaram com mentiras aparentemente inofensivas. O estágio mais perigoso da pessoa que habitualmente mente é quando ela passa a acreditar nas suas próprias mentiras. É uma coisa terrível, né? A mentira. O crente não pode ser mentiroso. A Bíblia diz assim que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não, que o que passar disso é do maligno. A mentira é um laço. Quem usa a mentira para tirar vantagem arma um laço para si mesmo. Lemos em Provérbios 19, verso 5, a falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentira não escapará. Advertência aos mentirosos. A Bíblia adverte os mentirosos de várias maneiras. O Senhor abomina os mentirosos, Salmo 5, 6. Provérbios 12, 22. O que mente não ficará em sua casa. Salmo 101, 7. O mentiroso não escapará do juízo de Deus. Provérbios 19, 5. Os mentirosos não entrarão na glória celeste. Apocalipse 21, 8. A mentira tem pouca duração. Provérbios 12, 19. E quais as razões para falar a verdade? Aqui estão registradas algumas das razões por que o cristão deve trabalhar só com a verdade. Porque a verdade não tem medo da luz.
Quem fala a verdade não teme coisa alguma. Porque os que colocam a verdade no alicerce da construção do seu projeto de vida estão edificando sobre base sólida. Quem fala a verdade anda seguro, Provérbio 11:3. Deus tem compromisso com quem fala a verdade. A verdade faz parte da armadura do cristão, cingindo vossos lombos com a verdade, diz lá em Efésios, né? É como uma capa que cinge o cristão e o protege do mal. É ser cingido com a verdade. Faz parte da armadura do cristão. Por que as pessoas fazem opção pelo atalho? O atalho não é o caminho natural de Deus para o homem. Quando é que as pessoas recorrem ao atalho, o que elas revelam com essa busca? Primeiro, impaciência. O atalho revela nossa impaciência. Abraão tinha uma promessa de Deus de que das suas entranhas nasceria o filho da promessa. Gênesis capítulo 15, verso 4. Mas Sara, sua esposa, não teve paciência e quis ajudar a Deus recorrendo a um atalho. A impaciência pode fazer a pessoa agir de forma destrutiva, atrapalhando o plano de Deus. A opção de Sara por este atalho lhe custou muito caro. Nós sabemos tudo o que aconteceu naquela família, a família quase foi destruída por causa dessa atitude de Sara, pedindo a Abraão para ter um filho com a sua empregada, né, com a sua escrava. E tudo o que aconteceu nós sabemos. A impaciência gera precipitação e essa pode comprometer a promessa de Deus na vida do cristão. O caminho da paciência é o mais seguro. Os que descansam na fidelidade de Deus não estão preocupados em quanto ou quando a promessa vai se cumprir, porque sabem que ela se cumprirá no tempo certo, que é o tempo de Deus. Segundo ponto que leva as pessoas a optar pelo atalho, a ambição. O atalho revela a deformidade do caráter. Pessoas com problemas de caráter usam facilmente o atalho do suborno, da barganha, da mentira, do engano. Em Juízes, lembro que Dalila foi subornada pelos filisteus para descobrir o segredo de Sansão. Capítulo 16, verso 5. A Bíblia diz que o ímpio aceita as escondidas do suborno para desviar o curso da justiça. Provérbios 17, 23. O policial, por exemplo, que aceita suborno para não multar o infrator, o fiscal que negocia com a empresa para não cobrar o valor devido, o policial que aceita suborno do criminoso para não prendê-lo, o pastor que omite a verdade porque recebeu um presente do membro da igreja que cometeu pecado, o professor que negocia com a aluna para dar uma nota que ela não merece, todas as semelhanças de Dalila têm um sério problema de caráter. Deus continua à procura de pessoas que tenham a integridade e a coragem de Daniel, que não aceitou os presentes do rei Belsazar, preferindo falar a verdade. E a verdade que seria dita era dura de ser ouvida. Precisa-se de homens como Samuel, que se colocou diante do povo de seu testemunho e de si mesmo. Como igreja devemos orar para que Deus levante um exército de pessoas como Daniel, Samuel, José, Jeremias, Isaías e Paulo, que não se venderam, antes preferiram o caminho do maior esforço e o caminho do sacrifício. Ser cristão não é fácil, não é tão fácil. É um caminho de sacrifício, é um caminho verdadeiramente estreito, apertado é o caminho, disse o Senhor Jesus. E muitas vezes temos que abrir mão de nós mesmos, de nossa vontade, de nossos desejos, de nossas necessidades até, para suprir a necessidade de outro e para andar na luz da palavra de Deus, para não mentir nem omitir aquilo que é a verdade. Concluindo, lembre-se, não existe atalho no caminho que nos leva ao céu. Ainda que tenhamos que pagar o preço da renúncia, do sacrifício, da dor, da disciplina, da espera paciente, da incompreensão daqueles que nos consideram como tolos, não negociemos a nossa consciência, nem aceitemos outro caminho que não seja aquele que Deus traçou para os filhos da obediência. Confie nas promessas do Senhor e faça a sua parte.
Nunca esqueça que o melhor caminho é o da obediência. Deus seja louvado. O atalho na vida do cristão é um grande perigo. Porque a mentira, por exemplo, ela começa pequenininha. A gente começa falando uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, vai negociando com o pecado, vai negociando com o nosso inimigo, de repente nós estamos nas garras dele. Ele vai nos iludindo, nos enrolando, e para cobrir uma mentira pequena, você às vezes tem que falar uma maior. Para cobrir a maior, você tem que falar outra maior ainda. Quando você pensa que não, você já é um grande mentiroso. E a sua vida se torna uma mentira, a sua vida se torna uma farsa. E a menos que você se lembre de onde começou e volte atrás e conserte, é um caminho sem retorno. Quando nós erramos o caminho, quando nós buscamos um atalho, ele não dá em lugar nenhum, nós temos que voltar onde nós erramos. Às vezes é um caminho muito duro e demorado. Então que nós possamos andar no caminho da luz, evitar negociar com o nosso inimigo, evitar o atalho, andar no caminho, que o caminho tem um destino certo. Deus traçou para nós um caminho com destino certo, com lugar de chegada. Que nós possamos meditar nessa palavra nesse dia e tomar a decisão certa de não negociar com a mentira, não negociar com o nosso inimigo, não procurar atalho na nossa vida, mas andar sempre pelo caminho. E como você sabe, o caminho é Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Se você andar por este caminho, não andará em trevas, mas terá a luz da vida, diz a palavra de Deus. Meus amados, que Deus te abençoe nesse dia, que você possa meditar nessa palavra e ser abençoado em nome de Jesus.